Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, daremos início ao segundo painel do evento Café com Conhecimento, um projeto organizado pelo Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Primeira Região para divulgar os aspectos práticos da implementação da gestão do conhecimento no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias, atividade que foi regulamentada pela Resolução Presi 32. Registramos as seguintes presenças no dispositivo de honra: diretor do Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Primeira Região, Márcio Albuquerque. Professora Rosana Pavanelli. E diretor da Divisão de Estatística da diretor da Divisão de Estatística do TRF da Primeira Região, Gustavo Stengel. Para mediar o painel de hoje, com o tema A Inovação no Poder Judiciário como Diferencial em Tempos de Crise, anunciamos o diretor do Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Primeira Região, Márcio Albuquerque, administrador, especialista em gestão pública, pós-graduado em Orçamento e Finanças, instrutor da Escola Nacional de Administração Pública, instrutor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GESPública, facilitador interno da capacitação Os 7 Hábitos dos Gestores Altamente Eficazes, da Franklin Covey, gestor de diversos projetos no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, ganhador de 2 concursos do Centro de Estudos de Justiça de las Américas, sediada em Santiago do Chile, conteudista e tutor de diversos cursos online da Universidade Corporativa da Justiça Federal da Primeira Região, Unicorp. Boa tarde, caros colegas, muito bem-vindos. Boa tarde a todos os colegas também das seções judiciárias e subseções judiciárias neste evento. Para que nós possamos dar continuidade e até cumprir o nosso horário, eu já vou fazer a apresentação da doutora Rosana Pavanelli, nossa convidada, que hoje vai falar sobre a inovação no Poder Judiciário como fator diferencial em tempos de crise. Rosana Pavanelli é mestre em Gestão Empresarial, com ênfase em Planejamento Estratégico na Fundação Getúlio Vargas. Possui certificação MBA Internacional em Marketing e Business junto à The Chinese University of Hong Kong e a Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduada em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Administração de Empresas pela Universidade Católica. Participou com a FGV em projetos como de modernização do Judiciário, como a consultora responsável pelo acompanhamento dos trabalhos com o CNJ, o STJ e o TRF da Primeira Região, e da estruturação da função mercado com a CNI em nível nacional. Junto à Escola de Administração de Empresas de São Paulo, EASP-FGV, integra o time de professores dos programas de educação continuada. É palestrante ativo em gestão de desempenho SMADES e BSC, avaliação de programas de projetos públicos e privados, estratégia avançada, marketing e economia e indústrias criativas. Rosana, por favor. Boa tarde a todos. Tá funcionando? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês. Dizem que o bom filho a casa retorna. Então, desde 2009, nós estabelecemos, de alguma forma, um vínculo com o Tribunal Regional da Primeira Região, que foi o projeto de modernização do Judiciário. Então, eu recebo com muita honra, com muita alegria, o convite feito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em participar desse momento do Café com Conhecimento. Gostaria de começar a minha fala apresentando rapidamente a instituição pela qual eu estou vinculada e represento nesse momento, nessa palestra específica, que vai abordar a inovação e formas de repensar instituições em momentos de crise. E antes de começar a minha fala, eu gostaria de reforçar que momentos de crise não são somente vinculados a crises políticas ou econômicas. Não é? Momentos de crise são momentos que sempre as organizações enfrentarão. Então, precisamos estar preparados para esses momentos. A Steinbeis é uma das instituições de maior credibilidade hoje no mundo, talvez seja hoje uma referência
absoluta em transferência de conhecimento e inovação. Então, a Steinbeis é uma das maiores provedoras hoje em know-how e transferência de tecnologia, um dos 3 maiores centros de transferência de inovação no mundo inteiro. A atuação da Steinbeis é global, então hoje nós estamos em mais de 50 países, como Brasil, Índia, Suíça, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, China, entre outros, não é? E mais de 30 anos de atuação da Steinbeis International. Aqui algumas fotos relacionadas a Stuttgart, onde tem a sede da organização, a sede da Steinbeis, da Fundação Steinbeis. E para entender um pouquinho o tripé que é representado no Brasil pela GD Consult. Então, a SAIB é a Escola de Negócios Internacionais e Empreendedorismo da Steinbeis, né, o School of International Business and Entrepreneurship. A SAIB também está relacionada a projetos de sucesso ao redor do mundo, tendo vários cases entregues com êxito para as instituições contratantes, entre elas governo da Alemanha, governo de diversos países, inclusive o governo do Brasil, e representa uma ponte sólida entre conhecimento e aplicação de sucesso, né? Então, não adianta nada se ter uma base em inovação, uma base tecnológica, uma base de conhecimento que não possa ser revertida, não possa ser realizada na ponta pelas suas instituições. Por trás de tudo isso também se tem um braço de consultoria, né? Então tem a Steinbeis Consulting Services, então um assessoramento internacional em mais de 50 países, em projetos de inovação, com um foco maior em resultados. Então, o nosso objetivo, a nossa missão é entregar valor real e não somente melhorar processos, mas melhorar os resultados nas instituições que nós atuamos. Algumas empresas atendidas em nível mundial, o que possibilita para nós um network institucional bastante sólido. Eu vou ser bem rápida nessa apresentação institucional. Para que isso ocorra, a gente acredita que é preciso articular com os diversos atores estratégicos nos países nos quais nós estamos estabelecidos, desde associações de indústria, câmaras de comércio, serviços de desenvolvimento de negócios, passando por promoção econômica regional, promoção do comércio exterior, políticas de economia e tecnologia, universidades de ensino superior. Aqui no Brasil há uma parceria muito forte com a própria Fundação Getúlio Vargas, uma casa que eu também faço parte. E, com certeza, consolidando pontes em pesquisa e desenvolvimento e possibilitando inovação e transferência tecnológica. Então, essa é a nossa estrutura central de trabalho. A GD Consult é quem representa no Brasil, a Steinbeis SAIB do Brasil, na verdade, não é? Então, é quem tem a representação para atuar com a Steinbeis, com foco em performance e inovação. E aí, só para vocês entenderem um pouco aonde que eu me localizo dentro dessa instituição. Então, essa instituição, a Steinbeis SAIB do Brasil, tem 10 conselheiros técnicos, eu sou uma dessas 10 conselheiras técnicas. Esses 10 conselheiros técnicos, eles são apoiados por uma equipe sênior bastante enxuta, de 20 especialistas, e no Brasil todo nós temos uma rede de 200 especialistas, e quando essa rede ela é estendida para a Alemanha é a nossa sede, são 2.000 especialistas sêniores, e em nível global, em nível mundial, mais de 6.000 especialistas conectados, né? E aqui eu já vou fazer um gancho com o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região e com as suas seccionais. É preciso fortalecer essa rede da gestão do conhecimento, né? Conhecimento não pode ficar isolado em uma área, em um departamento. Conhecimento precisa ser propagado, precisa ser consolidado. Alguns clientes nossos aqui no Brasil, então, desde o Tribunal de Contas da União, o próprio Conselho Nacional de Justiça, então, o projeto que eu participei, eu tive a oportunidade de participar como Fundação Getúlio Vargas, eu sou Fundação Getúlio Vargas também, estou aqui como Steinbeis SAIB do Brasil, e outras tantas instituições que vocês podem verificar nesse momento numa rápida abordagem. Para nós, o potencial da inovação, ele é um agente fundamental de mudança incremental. Então, quando se fala em inovação, não pode se esperar apenas a inovação radical, precisa se buscar também inovação nos processos, inovação naquilo que é feito no dia a dia. E isso precisa ser incorporado à nossa rotina. Terminando aqui a minha breve apresentação institucional, falar um pouco a respeito de cenários. E aqui eu peço licença para trazer uma citação shakespeariana.
Então, imagina, numa palestra de inovação, falar sobre Shakespeare. Então, quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. E aqui, independentemente de crises, eu faço uma pergunta, uma primeira reflexão. Quando é que o mercado estará calmo? E sim, mesmo um tribunal regional federal da primeira região precisa se preocupar com fatores relacionados ao mercado. Porque todos nós somos impactados de maneira direta ou indireta por aspectos relacionados à economia, à política, à sociedade, à tecnologia, enfim, aos fatores que gerem uma sociedade. Então, novamente a pergunta, quando que o mar estará calmo, se é que um dia ele já o foi? Hoje, o nosso cenário, independentemente de estarmos passando por uma forte crise política e econômica, já com uma perspectiva de retomada, hoje o nosso cenário está muito mais para essa figura. E, novamente, independentemente de fatores relacionados à crise. Eu diria assim que esse cenário, com o mar revolto, trovões, relâmpagos, trovoadas, ventos soprando contra, é o cenário que a gente precisa aprender a lidar daqui para frente. Precisamos estar preparados para ele. Independentemente de crises, o mercado sempre estará mais difícil de ser administrado. E aqui, quando eu falo mercado, não me refiro necessariamente à iniciativa privada. O mundo está cada vez menos previsível. E nós precisamos ter consciência disso para entender como que a inovação pode nos ajudar a sairmos melhores do outro lado. Então, alguns aspectos relacionados a esse mundo cada vez mais imprevisível, cada vez menos controlável, cada vez mais nervoso, cada vez mais conectado, que sofre impactos sistêmicos, né? Então, o primeiro, o aspecto em si, o ambiente está cada vez menos fácil de ser predito. O que vai acontecer amanhã em termos tecnológicos? Quais são os principais impactos sociais que podem afetar, por exemplo, a atuação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região? E as questões orçamentárias? Como ficam em meio a todas essas variáveis? Então, cada vez mais é difícil traçar cenários. Precisamos desenvolver organizações resilientes, organizações flexíveis, mesmo que sejam organizações públicas, respeitando normativos, respeitando regimentos, respeitando legislação. Mas precisamos aprender a buscar fora, a pensar como podemos fazer melhor, como podemos ter entregas mais assertivas. Então, esse é o primeiro fator, que é o ambiente cada vez mais imprevisível, difícil de ser predito, que acaba impactando na nossa atuação institucional. Segundo fator, a necessidade de adaptação continuada. E aqui eu já trago um gancho para falar um pouco sobre inovação. Nós precisamos sempre buscar formas diferentes de fazer aquilo que até então vinha sendo feito. E para que isso pode acontecer, é preciso ter estruturas que viabilizem, que incentivem, que estimulem essas novas vias a serem desenhadas. Novamente, respeitando normativos, legislação, procedimentos que precisem ser seguidos. Então, a necessidade de adaptação continuada é um segundo fator importante para refletir o atual momento, esses cenários de desafios. O terceiro fator seria a necessidade de revisão de modelos. As estruturas precisam ser, mesmo estruturas públicas, com raízes profundas, precisam ter um pouco mais de leveza, precisam ser dinâmicas, precisam ter agilidade. Senão, essas estruturas não conseguirão sobreviver a um mundo que está cada vez menos previsível e que sofre impactos cada vez maiores. Um quarto fator seria a sociedade em rede, os indivíduos cada vez mais conectados. E quando a gente fala em indivíduos cada vez mais conectados, não são somente indivíduos que representam a sociedade, são indivíduos que estão aqui trabalhando como servidores do Tribunal Regional Federal, como colabores do tribunal. Vocês estão cada vez mais conectados, muito provavelmente, olhando o WhatsApp nesse momento. E o WhatsApp pode ser por uma questão de trabalho, não somente por uma rede social ou questões de amigos ou família. Essa conexão muda a forma com a qual nós operávamos até então. Tira os limites. Hoje nós trabalhamos muito mais do que 8 horas, levamos trabalho para casa e respondemos a qualquer momento.
Hoje, quando nós estamos assistindo uma palestra, nós podemos buscar saber quem é o palestrante. Quando nós temos uma dúvida a respeito de um tema, nós entramos na enciclopédia Google online e conseguimos uma resposta em alguns segundos. Talvez não a melhor resposta, mas já dá uma luz a ser seguida. Então, precisamos considerar esse fator de uma sociedade em rede, com indivíduos cada vez mais conectados. O quinto fator seria o conhecimento e a preservação de valores. Então, como gerir conhecimento? Como preservar os valores institucionais? Fundamental. A gestão do conhecimento deve ser um objeto de extrema importância, independentemente da natureza da organização. Quando a gente fala em buscar novas formas para ter melhores entregas daquilo que é feito hoje, é preciso que essas novas formas sejam traduzidas em bases de conhecimento que possam ser compartilhadas, que possam ser replicadas, que possam, enfim, ser aprimoradas ao longo do processo, porque todo conhecimento é cíclico. Se gera uma nova tecnologia, um novo conhecimento, se implementa aquela tecnologia, aquele conhecimento, se tem resultados por meio dessa implementação, e aquilo precisa ser verificado, adaptado, aprimorado. E, num determinado momento, não faz mais sentido, precisa ser até abandonado e substituído por outro conhecimento. Então, a gestão do conhecimento nesse ambiente cada vez menos previsível é fundamental. Próximo fator seria a proximidade com a equipe e com clientes, o que a gente chama de proximidade com o mercado. E essa proximidade é fundamental não somente para uma iniciativa privada. Novamente, aqui estamos falando para uma instituição extremamente tradicional como o Tribunal Regional Federal. Aliás, vocês representam a maior instituição entre os tribunais regionais federais, a primeira região, que tem a maior parte do território brasileiro. Então, como ter essa proximidade com a equipe e com clientes? Quem é o cliente de vocês? Vocês estão aqui para atender quem? Se vocês querem fazer diferente, o primeiro passo é entender quem é o cliente de vocês. E sim, vocês têm clientes. Eu sou autora da metodologia de avaliação do impacto da gestão pública e da desburocratização nacional. Inclusive, metodologia que depois foi multiplicada e nós tivemos o privilégio de encontrar a Márcia Albuquerque nessa caminhada, essa longa caminhada. E no GES Pública, no Ministério do Planejamento, se evita falar em clientes. De uma maneira geral, na Justiça e no governo federal brasileiro, quando a gente chama a sociedade de cliente, se vê pulos dessa altura. Porque se tem o raciocínio que, não, a sociedade não é cliente. Me desculpem, mas eu sou partidária a essa linha, sim. A sociedade é cliente porque ela nos paga. E nós só estamos aqui para atender a sociedade. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, não se fala em sociedade, se fala em cliente do setor público. Então, para quem estranhou ouvir assim, olha, proximidade com a equipe, com clientes, mercado. Nossa, mas tem um descolamento com o tribunal. Essa fala não é para nós, é para vocês, sim. Novamente, se queremos fazer diferente, se queremos melhores resultados, precisamos, em primeiro momento, entender quem é o nosso cliente e o que ele precisa. Ah, mas nós não interagimos com a sociedade de uma maneira direta, interagimos de uma maneira indireta. Ok, com quem vocês interagem? O que pode ser feito para melhorar os seus processos, melhorar os modelos de até então atuação? Um outro fator trata do gerenciamento de sistemas vivos, da interdependência, da conexão. E aqui, de novo, se reforça a importância da gestão do conhecimento. Então, nós estamos em uma era em que as organizações são cada vez mais orgânicas. Como administradora, a primeira vez que eu ouvi isso foi na década de 80. Então, à época, não fazia muito sentido. Hoje, não faz mais sentido você ter organizações que não sejam interdependentes, onde o resultado de uma área some ao resultado de outra área. É preciso se ter, sim, autonomia. Cada área com as suas obrigações, com os seus direitos, com os seus deveres. Porém, as áreas, elas somam umas às outras para se chegar a um determinado resultado. Então, interdependência e conexão, que vai ligar com a proximidade com a equipe e com clientes, que vai ligar com a necessidade da adaptação continuada de gestão do conhecimento,
desse ambiente cada vez mais dinâmico, na verdade, conecta todos os demais pontos, é fundamental. Então, estabelecer conexão, estabelecer interdependência entre as áreas. E, por fim, possibilitar, por meio da leitura desses cenários, do entendimento do que o nosso cliente precisa, o estabelecimento de uma linha consistente para apoiar, para subsidiar o processo de tomada de decisão. Então, essas são, talvez, as principais variáveis a serem analisadas quando se fala em inovação, quando se fala em cenários, quando se fala em melhoria de resultados, em ter melhores entregas. As bases da inovação, né? Então, quando se fala em inovação, a primeira coisa que se vem à cabeça, é assim: a inovação é a inovação da lâmpada, ou inovação é a inovação de um novo post-it que possa ser colado debaixo d'água, para a gente mandar recado enquanto faz uma atividade náutica. Não. Inovação é fazer diferente o que todo mundo faz e ter melhores resultados com isso. Simples assim. Então, você pode fazer diferente um processo, você pode fazer diferente um atendimento, você pode fazer diferente uma pesquisa, você pode fazer diferente muitas coisas na vida. E aqui fica um convite de antemão, que vocês façam a diferença na vida. Mas, para fazer a diferença, muitas vezes a gente precisa fazer diferente, repensar. E o setor público carece muito de inovação para ser beneficiado. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, em MBA, e quando eu estou em sala de aula, quando a gente fala que o setor público precisa de inovação, em geral o que eu ouço é assim: mas, Rossana, é impossível inovar no setor público. Não, é totalmente possível. E digo mais para vocês, é imprescindível, é necessário, é vital. O setor público carece de inovação, precisa fortalecer as suas bases, precisa ter uma boa gestão de conhecimento por trás. Inovação radical incremental, pegando aqui uma definição do Schumpeter, talvez seja um dos maiores pensadores em inovação do mundo, só para a gente estar na mesma página, diz respeito que ideia e invenção não são, por si só, de qualquer importância para a prática econômica. Enquanto as inovações não geram resultados e são colocadas em prática, elas não têm importância alguma. Então, nós, brasileiros, também precisamos aprender a focar em resultados. Inovação não pode ser solta dentro de uma instituição. O que nós queremos com aquela inovação? O que, de fato, iremos conseguir como resultado final? Aí, sim, pensar em formas de fazer diferente. E não ao contrário. Inovar por inovar não leva a nada e não é importante. Então, inovação vai além de uma ideia ou invenção. O inventor produz ideias, o empreendedor faz as coisas acontecerem. E cada vez se fala mais em empreendedorismo no setor público. Vejam só. Que, a princípio, também não teria nada a ver com empreendedorismo, que pode soar algo inerente apenas à iniciativa privada. Mas precisamos, sim, de equipes interdependentes que acreditem na ideia de conexão, na ideia de empreender dentro de organizações, que sejam donas de projetos, que abracem as causas e que busquem melhores resultados. A inovação ela é apresentada em diferentes formatos. Então, quando a gente fala em inovação na iniciativa privada, a primeira coisa que vem à cabeça é um novo produto ou um novo serviço, que é um produto intangível. Uma outra forma que se tem de inovação é a inovação em estruturas organizacionais. E aqui, por exemplo, entram aqueles modelos, como o Uber, que inovou radicalmente o sistema de transporte, batendo uma indústria até então muito bem estabelecida e muito bem protegida, que é a indústria de táxis. Então, o modelo de negócios do Uber, onde se não tem imobilizado, você não tem patrimônio, você não tem carro, você tem pessoas que prestam serviço para outras pessoas dentro de uma rede conectada. É um exemplo apenas de organizações que inovaram a sua estrutura organizacional. Tem muitas outras organizações que inovaram a sua estrutura organizacional. Aqui eu cito apenas o Uber para facilitar a ilustração, a exemplificação do que seria essa inovação em termos de estrutura organizacional. Uma outra forma seria inovação de mercado de vendas, vender de forma diferente. No momento de crise, apenas para ilustrar, nós temos uma ascensão daqueles atacadistas que são um misto entre atacadista e varejista. Então,
Então, você inova o formato de vender no mercado. Aqui, rápidos exemplos relacionados à iniciativa privada, que também é possível. Inovação da cadeia de suprimentos, da relação com fornecedores, trazê-los, por exemplo, para serem parceiros, ou para serem um pedaço do negócio, ou para receberem conforme os resultados. Inovação em processos, central, vital, rever os processos de trabalho, sejam organizações públicas ou privadas, para ter melhores entregas, melhores resultados. Vou falar sempre em resultados. Inovação em modelos de negócios, que tem muito a ver com a estrutura organizacional. Então, repensar formas e apresentar formatos diferentes para que se tenha uma melhor atuação no mercado. E, por fim, inovações sociais. Então, nós temos diferentes formatos e entregas relacionados aí à iniciativa privada. Quando a gente fala de governo, que é o nosso objeto desse café com conhecimento, a inovação ela também se apresenta em diferentes formas. A primeira forma seria a revisão de modelos organizacionais. Respeitando normativos, respeitando legislação, respeitando aquilo que precisa ser seguido. Mas pensar em outros modelos que possam ser aprimorados dentro da instituição, dentro do tribunal, e que possam trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de conexão, um pouco mais de interdependência, um pouco mais de uma base ampliada para essa gestão e absorção do conhecimento institucional. Uma outra forma, outro formato de inovação no setor público seria a revisão de estruturas de aprendizado. Hoje, a forma com a qual nós aprendemos é bastante diferente da forma com que as pessoas aprendiam há 20 anos atrás, com a qual eu aprendi há 20, 30 anos atrás. Então, como que nós podemos, a partir dessa semente da inovação, possibilitar bases para que sejam ampliadas e consolidadas aqui as estruturas de gestão da inovação, de gestão do conhecimento, de gestão de processos, de gestão de melhoria, né? Em que tipo de formato? É uma palestra como essa, que está sendo disseminada com todas as seccionais? É um café com conhecimento? É um e-learning? É o quê? É um grupo de trabalho que vai se reunir não somente para discutir um projeto, mas para gerar conhecimento, para produzir e multiplicar isso dentro do tribunal? Então, são formatos a serem pensados. Além disso, revisão de sistemas. Então, hoje nós vamos falar, inclusive, de um caso interessante, a título de ilustração, de um Business Intelligence, o caso de implantação do BI aqui do TRF1. Então, revisão de sistemas. Uma outra forma de aplicar a inovação no setor público é revisão de papéis. Novamente, considerando-se limitações em relação à legislação, em relação à normatização, em relação a regulamentações. Mas ver como é que as pessoas podem ser empoderadas, como elas podem participar desse processo, seja como agentes de promoção dessa mudança, dessa inovação, ou multiplicação daquilo que foi gerado por outros agentes. Um outro aspecto da inovação, revisão de processos, eu falei até um pouco mais, quando ilustrei a respeito das diferentes formas, dos diferentes formatos da iniciativa privada, a revisão de processos é fundamental. Quando a gente fala em revisão de processos no setor público, em geral, a gente fala em revisões ou em consolidações administrativas ou normativas. E o que se espera, como final, é que se tenha uma maior leveza da estrutura organizacional. Então, quando se faz uma revisão, uma racionalização de processos, se busca também uma desburocratização dos mesmos. A burocracia é algo saudável, agora o excesso de burocracia pode gerar entraves estes que levem a uma ineficiência da máquina pública, o que não deve ser propagado. A gente tem que buscar estruturas um pouco mais leves dentro das restrições legais, das restrições administrativas, mas que levem esta instituição a ter melhores resultados. Então, a inovação gera impacto estruturante e representa uma ponte significativa entre a missão do tribunal, a eficiência e eficácia e, sobretudo, a efetividade da atuação institucional. Em outras palavras, não basta fazer bem feito, não basta ter entregas dentro do que foi projetado. É preciso cumprir com efetividade o papel maior, o objetivo maior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
O modelo central de atuação, em geral, ele é baseado em um diagnóstico inicial, toda vez que a gente vai lidar com inovação, seja uma inovação de processos, seja uma inovação de estruturas, seja uma inovação de bases do conhecimento, que geram aprendizado e crescimento para a organização, enfim, independentemente do formato de atuação da inovação, né? Tudo começa com um diagnóstico, onde os principais desafios institucionais, seja de uma área, de um departamento ou de uma instituição como um todo, eles são mapeados. E, a partir desses desafios institucionais mapeados, é possível se buscar uma plataforma ampliada de boas práticas ao redor do mundo. Sim, porque, com certeza, uma instituição parecida com a de vocês já passou por um desafio também semelhante e talvez tenha registro de algo que possa ajudá-los, que possa encurtar essa curva do aprendizado. É preciso usar o tal do benchmarking lateral, às vezes até trazendo uma boa prática da própria iniciativa privada, que tem suas peculiaridades, que tem suas particularidades, mas que pode, assim, abreviar esse processo de incorporação de melhorias, de bases de inovação dentro da instituição. E, a partir dessas boas práticas identificadas em âmbito global, é possível se fazer um aprofundamento do diagnóstico. Vamos checar, é isso mesmo que precisa ser feito? Entendendo referências externas, que podem ser do país ou de outros países, o que mais precisaríamos ter em mãos, em termos de dados, fatos, informação, de conhecimento, para poder trabalhar de uma maneira consistente as bases da inovação? Após isso, ter uma proposição e estruturação de caminhos. Então, o que vai ser feito, quais são as entregas, o que se pretende como resultado inicial, intermediário e final? O que isso vai gerar, de fato, de melhoria para a instituição? E aí, sim, a fase final, que trata da implantação e do monitoramento de resultados. Então, quando se fala em inovação, o caminho lógico é muito parecido com o que se tem quando você faz um diagnóstico para ter um projeto implementado ou para se trabalhar uma reestruturação organizacional. São as principais etapas, 5 etapas essenciais para poder ter um bom modelo central de atuação em inovação. Aqui citando o nosso diretor executivo, que é o Peter Dossler, quando ele fala de inovação e criação de valor, né? Muito se fala em inovação e muitos dizem que inovam. Porém, inovação só é inovação mesmo quando uma ideia é transformada em estratégia, a estratégia é transformada em ação, a ação em resultados. Resultados esses que devem ser mensuráveis, sempre devem ser mensuráveis, não pode ser um resultado do inovar por inovar. Como falamos na Alemanha, uma fala dele, ele é alemão, está radicado no Brasil já há 23 anos, é o diretor executivo da Stein by Saib do Brasil. Ele diz assim: só podemos chamar de inovação aquilo que entra em dinheiro no bolso do empresário. E aqui, o que nós poderíamos chamar de inovação para o setor público? Aquilo que traz uma maior efetividade para a atuação pública. Que, no final, acreditem, vai ser também revertido, muito provavelmente, em uma economia orçamentária. Não vai gerar uma receita, mas vai gerar, sim, um ganho no orçamento geral da instituição. A gestão da inovação, ela pressupõe a gestão tecnológica, seja em processos, seja em estruturas, né, seja em pessoas. Então, tudo começa com os objetivos da organização, e, a partir desses objetivos da organização, é gerada a ideia. E a ideia central, ela precisa ser selecionada, concebida, precisa ser desenvolvida e produzida, precisa ser materializada, precisa ser estruturada, mesmo que seja uma ideia referente a um serviço, e precisa gerar uma entrega com melhores resultados para as organizações. Essas são as bases gerais. A melhor maneira de sobreviver no momento de crise, lembrando, bem-vindos ao mundo atual. Se vocês estão respirando um pouco mais aliviados, porque 2017 e 2018 estão pela frente, não fiquem tão tranquilos assim. O mundo está cada vez menos previsível, cada vez mais dinâmico, cada vez mais interconectado. E crises econômicas não são as únicas crises que existem pela frente como desafio. Preparem-se para serem desafiados dia a dia. Então, a inovação, ela se apresenta como uma boa base para você repensar tudo aquilo que você faz para tentar melhorar continuamente os seus resultados frente a crises que se tornarão cada vez mais rotineiras na nossa vida.
A gente tem que aprender a olhar aquele cenário do mar revolto, com os barcos balançando, nós estamos naquele barco, o barco é a instituição, e a ficarmos até animados com o desafio, e não assustados, porque é isso que o mundo nos dá daqui para frente. É isso que nós vamos esperar daqui para frente. Então, para fechar essa questão da inovação, então, é preciso sempre se ter de uma maneira muito clara, muito bem definida, os objetivos e as metas para a inovação. Inovar por inovar não leva a nada. Inovação só é válida se tem um resultado muito bem definido, muito bem desenhado pela frente. E esse resultado ele tem que trazer ganhos alicerçados em eficiência, em eficácia, em efetividade institucional. Senão, eles, de fato, não serão válidos. Inovar por inovar não leva a nada. E, a partir desses objetivos e metas muito bem estabelecidos, aí sim, se estudar, se desenhar a melhor estrutura possível para subsidiar a inovação dentro da sua instituição. Então, a melhor forma é desenhar um framework, uma estrutura de trabalho para a sua instituição e não se apropriar de outros que já tenham funcionado em outras instituições. Então, desenhar essa estrutura que vai subsidiar o processo de inovação dentro do tribunal. E aí sim, com base na análise da situação atual, com base nos desafios vislumbrados, definir a melhor estratégia para inovação. E essa estratégia vai estar ajudando a instituição a sair mais fortalecida em relação à gestão dos riscos e à identificação de oportunidades para ter melhores entregas, melhores resultados, em sua atuação. Talvez as duas palavras mais repetidas e de forma proposital nessa minha fala tenham sido entregas e resultados. Então, é o que precisa ser feito quando se fala em inovação. Então, nós agradecemos aí a oportunidade de participação. Gostaria de terminar a minha fala desejando para vocês aquilo que eu iniciei, o nosso café com conhecimento, essa nossa rápida conversa que vai ser estendida logo depois do intervalo, dizendo que é preciso fazer a diferença. E para fazer a diferença, muitas vezes a gente precisa fazer aquilo que até então vinha sendo feito de maneira diferente. E para fazer diferente, a inovação ela surge como uma ferramenta fantástica para estar subsidiando revisão de processos, revisão de estruturas, aprimoramento de modelos, a própria gestão do conhecimento. Então, abracem esse mundo cada vez menos previsível, cada vez menos controlável, cada vez mais desafiador, e façam a diferença. Façam a diferença como cidadãos, como brasileiros, como servidores de uma das maiores e mais respeitáveis instituições desse país. Então, queria agradecer a participação e passar a fala para a organização. Neste momento, registramos o agradecimento à Caixa Econômica Federal pelo patrocínio. Anunciamos o intervalo musical com a apresentação do cantor e servidor do TRF Primeira Região, César de Alencar, acompanhado pelo violonista Paulo Lessa. E um café para todos os participantes. Retornaremos em 15 minutos com a próxima fase. Gostaria de ressaltar também que todos os nossos convidados, eles não causaram ônus orçamentário para o tribunal. Isso também é inovação. Ok? Café para todos os convidados. Não, foi ótimo.